e a todas. É um prazer estar aqui em mais um encontro no contexto aí do programa de capacitação para o ensino remoto emergencial. E o tema de hoje é um dos mais importantes para a prática acadêmica, para as atividades educacionais e também um dos mais delicados. Hoje vamos falar sobre avaliação e a sua necessária ressignificação, não só no contexto do ensino remoto emergencial, mas também no contexto da prática docente de um modo geral. É um tema de grande relevância para essa gestão, inclusive com vários planos estratégicos que tiveram que ser adiados, mas que continuam em pauta e têm tido um bom andamento. Podemos falar, por exemplo, de todas as ações de reformulação do sistema de ingresso que foi feita, um trabalho incrível feito e coordenado pelo professor Alexandre Ferri, que irá falar aqui hoje para a gente. Podemos falar também da implementação de ações de avaliação seriada, que também tem em vista fomentar o acesso ao ensino superior dos nossos estudantes, entre outras ações necessárias. A pandemia, trouxe à tona alguns problemas que permaneciam como que ignorados. Por exemplo, a gente convivia com uma questão inaceitável, um absurdo inaceitável dos nossos alunos não terem, alguns deles, acesso à internet, acesso regular à internet. É impossível conviver com isso no século XXI. E um outro tema desse, absurdo, que talvez tenha vindo à tona de maneira mais clara agora, nesse contexto, são os conceitos e práticas de avaliação que nós temos, baseados numa longa tradição escolar, quase sempre perversa e excludente. Os desafios na área da avaliação são enormes, e avaliar, como o próprio nome diz, é uma atribuição de valor. E a gente tem que se questionar que valor é esse que nós estamos dando, porque ainda hoje, a gente sabe disso, uma notória persistência de uma visão estreita que reduz a avaliação à ideia de prova e faz dela um instrumento punitivo que valoriza não o aprendizado, não a construção de conhecimentos, de saberes, mas de conhecimentos memorizáveis, supostamente importantes, e que precisam sim ser ressignificados. A nossa prática precisa ser ressignificada. Eu acho que, nesse sentido, esse evento de hoje é fundamental. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da gente pensar da necessidade de reavaliar e ressignificar a avaliação é a reprodução que ela está nela implícita, daquilo que devíamos, em tese, combater. Uma mal disfarçada elitização de saberes, que muitas vezes reforça desigualdades sociais e que, talvez, em alguns aspectos, reproduz o que há de mais bestial no capitalismo, o que há de mais bestial num sistema baseado puramente na ideia de valor. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente tente ressignificar nas nossas práticas docentes isso, para que esse evento hoje ocorra. Acho que as contribuições aqui serão essenciais para que isso ocorra da melhor forma. Para todas as pessoas que estão participando aí, eu faço uma informação importante de que a transmissão hoje será via RMP, não será necessário entrar na sala, no endereço da sala. Na antessala já é possível acompanhar a transmissão, e eu faço aqui, antes de passar a palavra, a Edna, nossa pedagoga, faço aqui um agradecimento a todos os que estão contribuindo para que esse evento se realize, a própria Edna, meu agradecimento muito especial ao Alexandre Ferri, a Márcia Goretti, ao Wesley Ruas, que tem trabalhado também incansavelmente nessas ações institucionais de capacitação. Agradeço também a Maiara e desejo a todos um ótimo evento. Passo a palavra agora a Edna. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Sérgio, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada.
Então, é um prazer hoje falar com vocês aqui, junto com a professora Márcia, o professor Sérgio, o professor Alexandre Ferri. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre avaliação, mais especificamente sobre a ressignificação da avaliação, seus conceitos e ferramentas, né? Eu acho importante, quando a gente vai falar de avaliação, a gente lembrar que estamos falando de uma educação formal, né? E que esta educação, ela se preocupa e se ocupa em dar condições às pessoas a adquirir conhecimento para além da experiência pessoal. Ou seja, nosso trabalho é criar condições para que as pessoas construam o seu conhecimento. E aí nós podemos, assim, o que a gente entende, né, sobre conhecimento? Eu diria que é um conjunto de saberes, informações, capacidades intelectuais, conceituais e procedimentos atitudinais que possibilitam as pessoas a vislumbrarem alternativas e soluções em qualquer área de conhecimento, campo do saber em que ela se propõe. É bom lembrar também que esse conhecimento que a gente está falando, ele é provisório, ele tem um caráter dinâmico e pode ser revisto a qualquer tempo, né? Ser revisto, ser reconstruído. E aí, nesse tempo, o que mais a gente está precisando é de aprender novos jeitos, né? Na verdade, diferentes jeitos de desenvolver o nosso trabalho, de desenvolver outras relações com as pessoas e com as coisas. E aí o ensino remoto, ele traz para a gente uma série de inquietações, de perguntas, de desafios, e nos impõe a urgência de repensar as nossas práticas educativas, né? E aí, para rever as nossas práticas, é preciso transformar e modificar todo o processo de ensino, a organização, o planejamento dos conteúdos e, consequentemente, ressignificar o processo de avaliação, né? Todo o processo de avaliação. Diante disso, o Cefet-MG, nossa instituição, a gente construiu novas diretrizes para esse ensino remoto emergencial. Na EPT, a gente tem a Instrução Normativa 01 de 2020, onde que lá no artigo 8º, ela traz algumas diretrizes para essa nova proposta, né, de ensino. Então, e a graduação também. Então, nós temos na graduação a resolução 022 do SEGRAD, que ela também vai nos trazer elementos para repensar e para configurar o processo de avaliação. Então, na EPT, a gente tem a avaliação, ela vai ter, durante o ensino emergencial, ela vai assumir um caráter formativo, visando monitorar o processo de ensino e de aprendizagem, né, normalmente o processo de aprendizagem do aluno, e ela chama atenção para que se evite o caráter de controle, de competição ou de exclusão, né? E nesse sentido, ela também requer que o professor ele faça feedbacks, né, das avaliações junto com os alunos. É uma prática que a gente já tem, mas chama-se atenção para isso nesse momento. Na resolução do SEGRAD, é interessante também que eles chamam a atenção que o objetivo das atividades avaliativas é verificar o aprendizado e o desenvolvimento das competências dos estudantes, né, que devem ser propostos de acordo com aqueles objetivos que estão lá no plano de trabalho que foi construído para esse momento emergencial. Outra característica importante das duas diretrizes, né, tanto para o ensino médio quanto para a graduação, elas chamam a atenção para a gente da forma que será essa avaliação. Então, na graduação, no artigo 5º, ela propõe que essas avaliações elas sejam contínuas,
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? Considerando o caráter formativo, coisa que também a instrução normativa da EPT nos chama a atenção, né? De prevalecer essa avaliação processual, contínua, né? Com instrumentos de avaliação diversificados. A resolução da graduação também, né, a resolução 022, ela também chama atenção para esse caráter, né, de formativo, processual, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Outro ponto que eu acho importante da gente lembrar aqui, né, sobre essas avaliações, é que, por exemplo, na EPT-NM, tem uma diretriz que diz que é vedada a aplicação de avaliações com atribuições de pontos no primeiros 15 dias, né, de implantação do ensino remoto, e lá no artigo 4º da resolução 022 da graduação, ela recomenda também um tempo diferenciado para essa avaliação, para o início das avaliações. Então, recomenda-se a aplicação das atividades avaliativas após o cumprimento de 15% do conteúdo. Então, tem um caráter diferente das outras instruções normativas, né, e normas acadêmicas que nós tínhamos para o ensino presencial. E aí, a gente chama atenção por que a avaliação ela é um aspecto delicado no nosso trabalho, né? O que tem de diferente que ela gera tanto na vida acadêmica essa sensação de incômodo, né? Tem gente que fala que a avaliação é até um mal necessário, né? E aí, na vida pessoal, a avaliação ela tem um outro caráter, ela tem um sentido de rever, né, de aprimorar, de melhorar as suas práticas, né? Você vai fazer uma avaliação da sua vida financeira, então você vai rever pontos que precisam ser melhorados. Dentro disso, né, os professores Márcia Goretti e Alexandre, e primeiro agora o professor Alexandre, ele vai conversar com a gente a respeito desses novos aspectos da avaliação no processo de ensino emergencial. Vamos lá? Agora eu passo a palavra para o professor Alexandre. Já estou ligando a câmera. Deixa eu ver, eu vou compartilhar minha tela. Isso. Só um minutinho. Gente, boa tarde a todos os professores, boa tarde a todas as professoras, colegas de trabalho do Cefet. Para mim é um prazer imenso poder contribuir de alguma forma com esse debate, né, com essa conversa sobre avaliação. É um tema bastante delicado, né, bastante complexo até, mas é necessário, né? Como a Edna falou, eu sou do Departamento de Educação, e também faço parte do programa de pós-graduação em Educação Tecnológica, especificamente na linha de pesquisa 4, que é sobre práticas educativas em ciência e tecnologia. E a avaliação, ela acaba aparecendo entre os meus objetos de estudo, os meus objetos de interesse, também um pouco da minha experiência na carreira docente. Esse ano eu estou completando 20 anos de sala de aula, e ao longo desse tempo tive a oportunidade de pensar, discutir, de escrever e até mesmo publicar algumas coisas sobre avaliação escolar, avaliação em larga escala, sobre composição de matrizes de referência para avaliação em larga escala, enfim. E aí, quando eu recebi o convite para poder tratar do assunto, eu pensei em uma série de coisas, né, e que é extremamente urgente e necessária, de fato, entender
o significado, né, que a gente dá para a avaliação escolar e quais são os efeitos de sentido que esse significado tem sobre a nossa prática, né, sobre as nossas práticas. Tratar desse tema, como já foi falado, é um tema muito delicado, é um tema complexo e, sobretudo, é um tema controverso. Há muitas ideias, há muitas opiniões, algumas opiniões muito bem fundamentadas, outras nem tanto. Há muitas ideias baseadas na nossa experiência de sala de aula mesmo. Com essa experiência, a gente acaba dizendo que dá certo, que não dá certo. Isso é muito relevante, sim. Mas é claro que a gente precisa sempre de repensar, de discutir, de entender que significado é esse que a gente atribui à avaliação e quais são os efeitos de sentido que esse significado traz para a nossa prática. Agora, falar disso tudo no contexto do ensino remoto emergencial, eu acho que é ainda pior. É ainda mais delicado, é ainda mais complexo, é ainda mais controverso. Principalmente porque essa situação, essa condição do ensino remoto emergencial, ela é nova para todo mundo, né? Ela é nova para mim, ela é nova para qualquer um aqui de nós. E aí, nós estamos diante de uma situação muito complicada, realmente. Como proceder à avaliação? Agora, eu acho que a gente só vai conseguir encontrar uma resposta para essa pergunta a partir do momento que a gente, de fato, pensar nesse significado e ressignificar as nossas concepções, né, sobre a avaliação escolar. Talvez a abordagem que eu vou fazer aqui agora, ela seja um pouco mais teórica e não tanto prática, né, do dia a dia ali. Mas a Márcia, quando na fala dela, eu acredito que ela vai trazer muita coisa interessante para o nosso dia a dia mesmo ali, da sala de aula virtual que a gente vai começar a trabalhar na próxima semana. Mas, sobretudo, eu acho que essa fala aqui ela é bastante reflexiva sobre as nossas práticas. Essa foi a minha intenção, né? Muito do que eu pretendo abordar aqui é decorrente e é aplicável ao ensino presencial, sem dúvida alguma. Contudo, semelhante ao que eu disse agora há pouco, nesse contexto do ensino remoto emergencial, imposto pela necessidade do isolamento social, né, discutir a avaliação se tornou uma necessidade ainda maior, né? É uma demanda urgente. E nós precisamos ressignificar a avaliação escolar, como está escrito aqui. Ao falar da ressignificação da avaliação escolar, tem dois pontos que, para mim, são os fundamentais para essa discussão. O primeiro é entender a avaliação, fazer uma mudança de concepção da avaliação de produto para uma concepção em que nós trataremos a avaliação como uma avaliação de processo. Então, eu acho que essa é a primeira mudança a ser feita, né, na nossa maneira de encarar esse desafio. Entender que nós vamos avaliar um processo, porque, afinal de contas, a aprendizagem é um processo. A aprendizagem ela não é um produto de nada, ela é um processo. É um processo que começa muito antes mesmo do aluno pisar na sala de aula e continua bastante tempo depois que o aluno conclui aquela fase de estudos ali. A aprendizagem é um processo e ela tem que ser avaliada dessa forma, como processo. Agora, isso também implica numa outra mudança de concepção, que é a da avaliação como instrumento e entender a avaliação como processo. Então, são dois pontos interessantes. Avaliação de processo, o processo da aprendizagem, e a avaliação como processo. A avaliação ela não pode ser encarada como um momento pontual, ou o pior de tudo, como uma mera aplicação de uma prova, né? A prova é só um instrumento
um dos vários instrumentos que a gente pode lançar a mão para, de fato, fazer a avaliação. Só que conceber a avaliação como processo envolve muitas outras coisas que eu vou tentar abordar aqui nessa apresentação. Só que antes de falar desses detalhes da avaliação como processo e quais efeitos de sentido essa concepção traria sobre a nossa própria prática, eu gostaria de ser bastante franco com todo mundo. Eu já conversei isso com alguns colegas, pessoalmente, que se a gente continuar apegado à ideia de que a avaliação é a prova que eu tenho que aplicar no final de uma etapa, de um bimestre, nós vamos nos frustrar muito. Nós vamos ficar assim, decepcionados, angustiados e perdendo uma energia que a gente não pode perder agora. Sendo bastante franco, nós precisamos nos desapegar da ideia da avaliação como uma aplicação de uma prova escrita, individual e sem a possibilidade de consulta. Eu não sei como é que todo mundo vai encarar isso que eu estou falando agora, né? Mas é necessário desapegar disso. Agora, por que é necessário desapegar disso? Eu poderia resumir essa resposta numa simples frase. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. No ensino remoto emergencial, numa condição em que o estudante ele vai estar diante de uma tela de computador, diante da janela para o mundo, que é a internet, podendo conversar abertamente com todos os seus colegas de turma. Se nós tentarmos simplesmente conduzir a avaliação do mesmo modo como a gente já fazia na condição do ensino presencial, da aplicação da prova individual, escrita, sem consulta, sem a possibilidade da consulta, não vai dar certo e nós vamos ficar muito decepcionados. Nós vamos gastar uma energia desnecessária se a gente continuar apegado a essa ideia de avaliação. Você, mesmo que você faça uma prova diferente para cada aluno, mesmo que você estabeleça um limite de tempo, né, para a realização da prova, você fala assim, vocês vão ter 50 minutos para realizar essa prova aqui. Mesmo que você, lá nos sistemas aí, por exemplo, no SIGA-A, tem a possibilidade de você criar um questionário e estabelecer lá o tempo e o número de tentativas que o estudante vai ter para poder realizar aquele questionário, né? Responder o questionário. Mesmo que você reduza esse número de tentativas para uma, mesmo que você utilize uma funcionalidade lá de distribuição randômica das questões, né, para que cada aluno veja uma questão diferente a cada instante da prova, ainda nós não vamos ter nenhuma garantia, a menor garantia, de que os alunos não vão consultar uns aos outros e não vão consultar a internet para poder fazer aquela prova. Então, assim, sozinho aqui com os meus pensamentos, eu já andei pensando em várias maneiras de tentar fazer isso. Fazer uma prova que o aluno não possa consultar nada. Eu, sinceramente, se alguém souber de uma forma, eu gostaria até que a pessoa falasse para a gente, porque eu, sinceramente, não consegui encontrar nenhuma maneira que eu tivesse uma garantia de 100% de que a consulta seria impossível. Então, não tem como a gente ficar apegado a isso. Se a gente se apegar a isso, nós vamos gastar uma energia desnecessária. Eu sugiro, a minha recomendação é que você aplique a sua energia em outras coisas. Em 3 coisas que eu estou pontuando aqui para a gente gastar a nossa energia, ao invés de ficar preocupado em fazer uma prova nesse estilo da prova individual, escrita sem consulta. Gaste a sua energia na criatividade, gaste a sua energia na mudança de foco. Essas mudanças que eu estou falando aqui agora, elas são importantes. E gaste a sua energia na diversificação dos instrumentos. Então, vamos pensar em novos instrumentos, em novas maneiras. E há tanto recurso tecnológico legal, disponível, que está aí, muitos, inclusive, gratuitos, que nós podemos utilizar, nós podemos recorrer
para fazer a nossa avaliação. Então, eu acho que é uma oportunidade assim, sensacional da gente repensar os instrumentos, diversificá-los, atribuir um novo significado à ideia da avaliação, não da avaliação como uma prova escrita ali que os alunos teriam que fazer. Enfim, eu quero apresentar aqui alguns pontos antes de passar a palavra para a professora Márcia Goretti. Aí depois vou até fazer uma pausa, nós vamos para a fala dela e depois eu retomo dando continuidade a essas mudanças que eu considero relevante de se fazer. Uma delas é a seguinte: nós temos que deixar essa ideia da avaliação como sinônimo de prova escrita individual sem consulta e, por que não, pensar na avaliação como um processo de acompanhamento da aprendizagem para uma intervenção qualificada. Então, essa é uma mudança fundamental. Deixar de conceber a avaliação como uma prova escrita e pensar na avaliação como um processo de acompanhamento da aprendizagem. Segundo, sair da avaliação com foco na atribuição de notas. Nós somos muito apegados a isso. Para muitos de nós, avaliar significa atribuir nota, dar nota para o estudante. É claro que a nota é importante, é claro que a gente não vai ficar livre disso, nós temos que, sim, criar maneiras de atribuir nota, mas a atribuição de nota ela tem que ser uma consequência da concepção de avaliação como processo, e não da avaliação como um instrumento individual, tradicionalmente feito sob a forma de uma prova escrita sem consulta. Então, tirar esse foco, né, da avaliação com atribuição de notas e pensar na avaliação com foco no desenvolvimento do educando. Essa é uma outra mudança significativa. Se a gente conseguir fazer essa mudança de foco, eu acho que nós vamos avançar bastante aí na maneira de avaliar, conduzir a avaliação de todo o processo de aprendizagem. Outro ponto importante é a mudança da ênfase quantitativa e passar a adotar uma ênfase mais qualitativa na nossa avaliação e, sobretudo, nos instrumentos que a gente vai usar para fazer essa avaliação. É claro que muitos de nós, né, muitos aí devem estar perguntando assim, tá, mas e daí? Como é que eu faço uma coisa dessa? Assim, é algo a ser pensado, né? A gente não tem essas ideias prontas da noite para o dia, mas uma situação aqui possível, assim, que me veio à cabeça agora. Ao invés de eu simplesmente aplicar uma prova com umas 10 questões, em que simplesmente ao final da correção da prova, o aluno que acertou 8, tirou 8, o aluno que acertou 6, tirou 6, o aluno que acertou 3, tirou 3, isso é uma dimensão mera e puramente quantitativa, nós podemos fazer numa estratégia um pouco diferente. Então, suponha que você entregue para os alunos as mesmas 10 questões. Né? Ele não será avaliado meramente pelo número de questões que ele acertou. Ele pode ser avaliado pela qualidade das respostas dadas às perguntas, mesmo que ele não tenha respondido todas. Para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer, deixa eu falar uma coisa que é legal assim, para mim. Eu acho muito mais interessante um aluno que, entre as 10 questões, consegue responder 6 com muita propriedade, com muita qualidade, com argumentos robustos, do que um aluno que precariamente vai acertar 8. Que vai acertar 8 questões, dando respostas que não é bem aquilo que a gente gostaria de ler na resposta. Entende? Então, eu prefiro dar essa ênfase qualitativa às respostas do que simplesmente contar quantas questões o aluno acertou, quantas que ele errou, e achar que essa nota diz tudo, né, sobre o desempenho do aluno, sobre o estágio da aprendizagem dele. Não é. A gente sabe muito bem que a nota ela não revela isso de um modo fidedigno, né? Daí a importância da gente fazer essa mudança da ênfase quantitativa para uma ênfase mais qualitativa.
Outra mudança necessária, entender a avaliação, a necessidade de mudar a ideia da avaliação mediada por um único tipo de instrumento. Normalmente, muitos professores só aplicam provas. Eles não avaliam o desempenho, o desenvolvimento da aprendizagem por outros instrumentos, a não ser a prova escrita. E nós podemos adotar outros instrumentos, outras abordagens, outras estratégias. Então, essa é uma outra mudança necessária. Passar a conceber a avaliação mediada por abordagens, estratégias e instrumentos diversos. Antes de passar a palavra para a professora Márcia, a última colocação que eu quero fazer é a seguinte. Uma outra mudança necessária é de deixar de fazer a avaliação feita com o parecer exclusivo do professor, ou seja, só o professor é que vai dar uma resposta sobre o desenvolvimento do aluno, e passar a adotar uma ideia da avaliação construída com múltiplos pareceres. Aí, quando eu falo múltiplos pareceres, eu estou incluindo a avaliação do professor, o parecer do professor, a avaliação entre os pares, então, dos alunos se avaliarem, e, claro, da autoavaliação. E especificamente sobre isso aqui, gente, eu tenho uma experiência muito bacana numa disciplina que eu dou para o curso técnico em Química. A disciplina se chama Introdução à Química Experimental. E em diversos momentos dessa disciplina, eu tenho adotado instrumentos de avaliação diferentes. Um deles, que ocorre logo no início do ano, os alunos apresentam um seminário, aí eu determino lá algumas orientações sobre como que o seminário deve acontecer, o tempo do seminário e tudo mais. E bem antes dos seminários serem apresentados pelos alunos, eu compartilho com eles o instrumento de avaliação que será adotado por mim, pelos colegas e pelo próprio grupo que vai apresentar o seminário. É um formulário em que eu estabeleço vários critérios de avaliação, todos muito bem detalhados, e eu faço uma descrição de cada critério, considerando 4 níveis de proficiência. Do nível insatisfatório, do nível insatisfatório, principiante, proficiente e exemplar. São esses 4 níveis. Insatisfatório, principiante, proficiente e exemplar. E entre esses 4 níveis, eu estabeleço lá, num quadro, valores de 1 a 10, em colunas, e aí os alunos, eles atribuem a nota para os colegas que apresentaram o seminário, lendo criteriosamente lá o formulário que eu apresentei para eles. Eu avalio os estudantes lá, a apresentação deles, e a fase que eu acho a mais bacana de todas nesse momento é quando o próprio grupo senta para se autoavaliar. E é muito interessante, gente. E o que mais me impressiona é a seriedade com que os alunos lá do primeiro ano do curso técnico em Química, então pensa aí que são alunos de 14, 15 ou até 16 anos de idade que estão ali, mas vocês precisam de ver a seriedade com a qual eles conduzem esse momento da avaliação. E logo depois do tempo que eu dou para eles se autoavaliarem, eu ainda sento com o grupo e converso com eles sobre a autoavaliação que eles fizeram. E uma coisa muito interessante que acontece também, em muitas das vezes, as notas que os estudantes se deram são menores do que a nota que eu atribuí aos estudantes na apresentação ali do seminário. Tem sido uma experiência muito positiva, a cada ano eu tenho aprimorado um pouco mais o instrumento, e eu achei legal contar aqui para vocês como um exemplo de uma avaliação construída com múltiplos pareceres, né? E eu acho que isso é perfeitamente possível da gente fazer, até mesmo no contexto do ensino remoto emergencial. Por último aqui, sair da avaliação destinada somente a descrever e qualificar a realidade, ou classificar a realidade, e pensar na avaliação elaborada para descrever, sim, para qualificar também, mas, sobretudo, para intervir sobre a realidade. Se a avaliação ela não for um processo encarado para nos dar elementos
de modo que a gente possa tomar decisões acertadas, decisões pedagogicamente acertadas sobre a aprendizagem dos alunos, na minha opinião, a avaliação não serviria de nada. Eu vou fazer a pausa agora, vou passar a palavra para a professora Márcia, depois eu volto falando aqui sobre instrumentos de avaliação. Márcia, está chegando? Cheguei. Obrigada, Alexandre. De nada, eu vou desligar minha câmera, depois eu volto. Ok. Ei, gente, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu sei sobre essa questão de avaliar a distância. Mas antes de começar a falar o que eu quero falar, vou dar um recado para vocês da organização desse evento aqui agora. Então, eu vou ler o recadinho que eles mandaram. Prezados colegas, estamos recebendo muitas mensagens da má qualidade do som do webinar. Acreditamos que essa falha seja numa conexão do sistema RNP. Estamos gravando o link, o qual será disponibilizado posteriormente. Pedimos desculpas, mas todos os testes feitos anteriormente não apresentaram problema. Contamos com a compreensão de todos. Então, está dado o recado. E aí eu vou começar a conversar com vocês. Começo apresentando, né, o grupo Alto Cefet. Também esqueci de me apresentar. Eu já trabalho aqui no Cefet só há 33 anos. Tenho 33 anos de sala de aula. Fiquei quase 20 anos no curso técnico de informática e engenharia de computação. Depois eu fui para o departamento de educação, no qual já estou 12 anos, mais ou menos. E, atualmente, eu, então, leciono, né, disciplinas no curso de formação docente, também no mestrado de educação tecnológica. Essa turminha aí que vocês estão vendo no slide é o meu grupo de pesquisa. É o ABA Cefet NG, que é um grupo que já existe há mais de 12 anos, vinculado ao nosso mestrado, credenciado no CNPq. E ele estuda tudo que envolve a educação à distância. E agora, nessa questão do ensino remoto, né, a gente vai trazendo as contribuições, que mesmo que o ensino remoto emergencial não seja considerado uma modalidade de educação, mas ele carrega muitas das suas características. Nós produzimos agora, nesse período de pandemia, 2 vídeos. Um vídeo dedicado aos alunos, para ajudá-los a como estudar nesse momento, de que ele não está mais com o professor presencialmente. E o segundo vídeo, destinado aos professores, com 10 dicas de como avaliar a distância. Okay? Então é isso que eu vou apresentar hoje. Eu vou ser mais prática, eu vou já diretamente nas dicas. Eu vou estar apresentando essas dicas e vou passar por elas. E no final, eu vou mostrar um quadro de como eu vou avaliar as minhas disciplinas do Cefet, baseado nessas dicas. Então, a primeira dica é: não trabalhe sozinho. Nós vivemos hoje assim. Nós somos professores do século XX, com alunos do século XXI, e usamos metodologias de ensino avaliado do século XIX. Então, essa equação não está fechando. Então, esse momento que nós estamos vivendo, eu tenho percebido, não só no Cefet, mas em várias instituições de ensino, que tem professores que já se apropriaram das tecnologias da sua sala de aula, tem professores que estão começando a trabalhar com essa questão da tecnologia, tem professores que não começaram ainda, professores férias em metodologias ativas, professores que nem sabem o que é metodologia ativa. Então, o momento que a Mia quer trazer para a gente é o seguinte: professores, valorizem os conhecimentos dos colegas, ofereça ajuda a quem precisar, porque cada um de nós tem as suas habilidades.
todas essas habilidades, elas vão ser assim, fundamentais para a gente conseguir ter um sucesso nesse processo de avaliar o ensino remoto emergencial. Nós precisamos muito de uma rede de apoio. É muito bom você poder ter tranquilidade, falar, eu não sei isso, me ensina essa ferramenta. Então, essa frase que eu trouxe, que eu gosto muito, o talento vence jogos, mas só é o trabalho em equipe que ganha campeonatos. E isso não é só para esporte, não, é para qualquer setor da nossa vida, principalmente agora aqui, né, no CEPET. Porque juntos nós vamos ser mais fortes. E aí eu vou para a dica número 2. Comece com uma avaliação diagnóstica. Esse instrumento, ele é muito poderoso, porque ele vai poder mapear para você em que estágio os seus alunos estão. Quando a gente termina uma disciplina, em dezembro, por exemplo, fecha um ciclo e vamos voltar no ano seguinte, olha, eu tive que estudar minha disciplina normalmente, fechei tudo, sério. Quando o aluno volta, eu tenho que saber como que ele voltou, os novos alunos, no novo período. Imagina agora no emergencial, esse período longe da gente está sendo bem maior do que o período normal entre ciclos ou entre períodos. Nós não tivemos a oportunidade de fazer nenhum fechamento com os alunos. Não sei como vou receber meus alunos. Então, nesse momento, é muito importante eu trabalhar com a questão da avaliação diagnóstica. Ela tem muito valor, embora ela não seja pontuada, porque ela vai mapear quais os conhecimentos que foram consolidados e quais são os déficits dos meus alunos. E aí eu pulo para a terceira dica. Sempre no essencial. Então, assim, nós estamos vivendo um período que acho que ninguém imaginou viver. Eu nunca imaginei essa pandemia. Todos os meus planejamentos foram deixados de lado. Não só meus planejamentos da minha vida pessoal, mas também os meus planejamentos educacionais. Tudo que eu tinha planejado para minhas aulas presenciais, eu tenho que ter muito cuidado para não tentar trazê-los agora para o ensino remoto emergencial, porque não vai dar certo. Agora o momento é o momento de concentrar no que realmente é fundamental para que a gente consiga ajudar o aluno no seu caminho educacional. Então, aquela avaliação diagnóstica, que era a segunda dica, ela vai ser muito importante o resultado dela, para a gente poder concentrar no que eu quero agora. E aí, quando eu voltar para minhas aulas presenciais, vai ser daqui a pouquinho, né? Se der tudo certo, aí sim eu vou poder estar mais preparado, meus alunos também, para ter um acompanhamento normal do processo de ensino-aprendizagem. A quarta dica: registre todas as atividades desenvolvidas, mesmo aquelas que a gente não vai pontuar. Então, acompanhe todo o percurso dos alunos, fazendo registro de tudo que você for observando. Isso vai ser muito importante quando as aulas voltarem para o presencial, para que você possa identificar quais foram os conteúdos contemplados durante o ensino remoto emergencial, e assim você vai poder fazer um melhor planejamento para as suas aulas presenciais. E a quarta dica: a avaliação deve acontecer durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Quando a gente aplica só uma avaliação no final do período, com a avaliação, o aluno foi embora. Muitas vezes ele vai ter apenas o resultado em nota no sistema acadêmico. Ele não teve a oportunidade de um feedback do professor. Ele não teve a oportunidade de saber se ele estava no caminho certo. E eu, enquanto professor também, não tive a oportunidade de perceber o que estava acontecendo com os meus alunos e trocar as minhas estratégias de ensino e também de avaliação. Então, valorize tudo que seu aluno fizer. A avaliação é um processo formativo e faz parte da prática pedagógica. E ela permite, mapear os conhecimentos consolidados. Também indicar aqueles que não foram alcançados. É muito importante a gente lembrar, no final, eu uso muito a palavra
avaliação somativa para minhas avaliações no final, mesmo no mestrado, que é avalie o que o aluno aprendeu. E antes de ir para a sexta dica, eu vou mostrar uma figura para vocês que ela é bem assim, ela é bem clássica. Ela a gente refletir sobre ela, porque ela está representando aqui a diversidade da minha sala de aula. O professor vive e fala para os seus alunos. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Para alguns alunos, vai ser super fácil e rápido realizar esse exame. Para outros alunos, ele vai conseguir, com certo grau de dificuldade. Para outros alunos, mesmo com maior boa vontade e tentativa, ele não vai conseguir. E outros não conseguem nem perceber o que ele tem que fazer. Essa é a nossa sala de aula. Com isso, eu chego na sexta dica. Diversifique suas atividades avaliativas. Lembre-se de que seus alunos têm diferentes estilos de aprendizagem. Nós temos alunos sinestésicos, auditivos, visuais. Então, uns gostam de ler, uns gostam de escrever, uns gostam de fazer projetos. Enfim, valorize as diferentes habilidades que você tem na sua sala de aula. Realize provas objetivas, discursivas, de seminários, projetos, mapas mentais. Diversifique ao longo de um período. E uma parte que o Alexandre comentou, no ensino remoto emergencial, as provas devem ser elaboradas sem a preocupação que o aluno vai colar. Sempre aquela preocupação de validar o que ele fez, porque ele vai colar, ele vai consultar. Então, a hora agora é de aproveitar e fazer outros combinados com a turma. Depois eu vou dar uma dica de como eu vou fazer para poder ajudá-lo nesse momento e não ficar me estressando se ele está copiando ou não. Que, como o Alexandre falou, se alguém tiver uma sugestão, vai ser muito bem-vinda. Mas nós vamos gastar muita energia com isso. E aí, coladinha na sexta dica, vem a sétima dica. Use ferramentas digitais variadas de avaliação. Nós vamos ter momentos síncronos com nossos alunos em tempo real, nas salas de videoconferência. Vamos ter momentos que o aluno nós vamos passar atividades que eles realizando fora daquele ambiente virtual, né? As nossas ferramentas, as nossas plataformas que o Cefet nos indicou para poder estar trabalhando, que é o SIGA, o Moodle e também o Teams, eles dentro deles já tem ferramentas que permitem eu realizar avaliações tanto síncronas como assíncronas. Embora eu quero deixar bem claro também que o Cefet nos deu a liberdade de usar outras plataformas em essas três e também usar outros aplicativos como complemento. Então, você pode usar ferramentas que permitam avaliações síncronas, também assíncronas, como, por exemplo, o Kahoot, o Google Forms, o Glosário, o Fórum, Tarefas e as Wix, entre outros. E para a escolha das ferramentas, aí eu tenho 3 subdicas dentro de uma dica, né? Dentro da dica 7ª. Primeiro, quando eu for escolher uma ferramenta, é muito importante eu considerar o tipo de avaliação que eu vou fazer. A segunda dica é, professores, não use uma ferramenta que você não domine para avaliar. Aí eu volto lá na primeira dica. Peça ajuda aos seus colegas. Peça ajuda aos seus filhos. Já devem ser bem enriquecidos tecnologicamente. Treine antes. Treine, inclusive, com seus alunos as novas ferramentas antes de levar ela para um momento avaliativo. E a terceira subdica dentro da 7ª dica utilize aquelas ferramentas que seus alunos têm acesso. Porque senão, ele não vai sair bem e muitas vezes não vai ser porque ele não sabe o conteúdo, é porque ele não consegue trabalhar com aquela ferramenta avaliativa que foi dado a ele. Aí eu fiz um quadro que eu tentei mostrar aqui as possibilidades digitais para o uso no ensino remoto.
Eu dividi os AVAs das TEDx, e para mim o AVA ele é muito mais do que uma TEDx. Ele é um ambiente de aprendizagem, uma plataforma, né, digital, e que é composto por diversas tecnologias digitais. Aqui eu representei algumas das principais, entre elas estão duas que o Cefet indicou, o Moodle e o Microsoft Teams. Então, se eu quiser trabalhar só com essas ferramentas, com essas abas, eles possuem ferramentas que vão dar conta. O professor ensine e que avalie o ensino remoto. Mas também existe um universo de ferramentas, de aplicativos digitais que nós podemos estar utilizando como complemento no meu dia a dia em sala de aula. Eu vou voltar às ferramentas daqui a pouquinho. A oitava dica é: foque nos verbos de avaliar da taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma estrutura de informações hierárquicas de objetivos educacionais. Com ele dividiu as possibilidades de aprendizagem em 3 grandes domínios: o cognitivo, o afetivo e o motor. Sendo que aqui, nesse momento, nós estamos focando no domínio cognitivo. E esse domínio cognitivo, ele abrange a aprendizagem intelectual e ela é dividida em 6 etapas ou 6 aspectos, que vai do mais simples ao mais complexo. Começa com recordar e chega no criar. Então, a gente tem que focar nesses verbos, não só na hora de avaliar, mas também na hora de estar ensinando meus alunos algum conteúdo. Esse a gente está, por exemplo, trabalhando com a primeira etapa da dimensão cognitiva, que é recordar. Então, tem que levar atividades que ele possa recordar, que ele possa listar, que ele possa definir, que ele conseguir atingir a etapa de recordar. Se eu quero que meu aluno seja capaz de fazer análise, eu tenho que trabalhar estratégias com ele, que ele consiga diferenciar, organizar, comparar, separar. Assim ele vai chegar na etapa de analisar. E vou avaliar. Então, para eu também ter sucesso com o meu aluno nessa etapa, eu tenho que estar ajudando ele, preparando ele, para que ele consiga ter julgamento, crítica, que consiga fazer justificativas e também recomendações. Uma professora que se chama Adelina Moura, ela pegou esses 6 aspectos do domínio cognitivo de Bloom e mostrou para a gente que as ferramentas digitais que existem hoje, elas dão conta. E durante a sua aplicação, está ajudando o professor a levar o seu aluno a atingir esses aspectos. Mas eu não vou ficar aqui presa nesse quadro, porque eu quero mostrar a nossa realidade, as ferramentas que existem dentro das plataformas recomendadas pelo Cefet. Mas lembrando que ele nos deu liberdades a todas as outras. Aí eu montei esse quadro, depois eu vou mostrar um outro quadro um pouco mais detalhado, como eu vou fazer as minhas pontuações baseadas a partir desse quadro. Olha só, nós temos as plataformas, a Microsoft Teams, o Moodle e o Cigar. Dentro de cada um deles tem um conjunto de ferramentas. E o que essas ferramentas podem fazer no contexto de avaliação? Então, por exemplo, eu quero fazer sugestões, eu quero fazer avaliações formativas, por exemplo, eu posso estar usando o Forms da Microsoft Teams. Aí eu posso usar o Survey para a formativa, posso estar usando o Quiz para as minhas avaliações diagnósticas. Posso estar usando o chat também para as minhas avaliações formativas. E eu gosto muito de trabalhar com os alunos a criação de mapas mentais, porque aí o mapa mental, quando ele consegue realizar o mapa mental, ele atingiu a última etapa da dimensão cognitiva de Bloom. Ele deu muito salto cognitivo para chegar a conseguir fazer o mapa mental. E dentro da Microsoft Teams, ela tem um Master que consegue fazer os mapas mentais.
no Moodle. No Moodle também tem várias atividades que eu posso estar usando para avaliação. Então, a gente tem o chat, fórum e os glossários para fazer, por exemplo, atividades formativas. Eu posso estar usando tarefas, questionário, tanto para diagnóstico informativo e também pela formativa. Posso usar o Wiki como uma sugestão de avaliação formativa. O SIGA, ele tem fórum, chats que eu posso estar usando como avaliação formativa. Posso estar usando o questionário do SIGA como formativa e também como somativa. E a própria enquete. Mas a enquete não é sua opinião, mas se eu for criativa, então vamos pôr a pergunta que eu jogar na enquete, eu estou fazendo um diagnóstico. Meus alunos sabem, estou mapeando o conhecimento através de uma simples enquete. Aí a nona dica é: divida as entregas das atividades em etapas menores. Isso vai ajudar os alunos a administrar melhor o tempo e reduzir a ansiedade da turma durante a produção de um trabalho mais complexo. O nosso cérebro, ele adora desafios. Só que ele gosta de desafios que ele percebe que ele vai dar conta. Se ele perceber que não vai dar conta, eu vou gerar ansiedade e estresse. E ansiedade e estresse, o que vão fazer? Barrar a aprendizagem. Esse é o primeiro obstáculo à aprendizagem. Aí eu chego na 10ª dica, que é: defina os critérios das avaliações e deixa-os claros para os seus alunos. Eu vou mostrar isso através daquele quadro que eu tinha falado. Então, gente, essa é a minha sugestão. Como eu vou estar usando as minhas avaliações com meus alunos? Esse quadro aqui é com meus alunos do mestrado. Eu vou mostrar a alternativa para os alunos da graduação. Mesmo que a gente não tem que falar, talvez, de alguma etapa, né, educacional de avaliação formativa, somativa, eu gosto de pensar assim, que facilita muito as minhas escolhas pedagógicas. Eu vou trabalhar com quiz, com questionário, com debates durante o período letivo, eu trabalho com seminário, artigo e autoavaliação. O quiz, eu vou trabalhar a questão da avaliação diagnóstica. Ela vai ser em tempo real, síncrona, ela vai ser individual, vou usar o próprio quiz das plataformas, ou então posso usar o Kahoot, que são aqueles aplicativos que eu falei fora das plataformas, fora dos aulas. Como critério de avaliação nesse quiz, é só realmente olhar os acertos. E tem que ficar bem claro que ela não é pontuada, então ela não se aplica à questão de peso. Também quero usar questionários como um exemplo de avaliação formativa. Ele não vai ser feito em tempo real, ele vai ser uma avaliação assíncrona, ele vai ser individual, e eu posso fazer esses questionários usando os questionários que tem dentro das plataformas, como, por exemplo, o survey do Teams, o questionário ou a tarefa do Moodle, ou o questionário do SIGA. O que eu vou estar avaliando nesse momento com os alunos? A entrega, eu vou olhar muito essa questão da pontualidade, então ela vai ter peso, ela 2%, e vai ser das questões, 8%. Também vou trabalhar muito a questão do debate com os alunos, e o debate vai ter um caráter formativo, e ele pode ser síncrono se estiver usando chats, e ele vai ser assíncrono se estiver usando fóruns. Aí, gente, entra uma parte bacana que a gente tem que avaliar agora no ensino remoto, não só o conhecimento, mas tem que trabalhar e avaliar também atitudes e habilidades, porque eu ter um bom conhecimento sobre as coisas, isso não é principal para o meu dia a dia. Eu preciso também de estar saber o conteúdo, mas ter habilidades e ter boas atitudes no meu dia a dia. Então, por isso que na hora dos debates, eu vou estar valorizando isso. Vou olhar os comentários pertinentes ao tema, eu vou olhar a clareza, a objetividade das mensagens, eu vou olhar o respeito aos demais participantes,
Eu vou estar olhando os comentários a partir das respostas dos próprios colegas, os argumentos utilizados e a postura adotada. Para cada um desses itens, eu vou dar 4% de peso, total de 20%. Também vou trabalhar com seminários, com uma sugestão de avaliação formativa. O seminário vai ser uma avaliação síncrona, ele vai ser em grupo. O aluno pode usar a sala de videoconferência para aplicar, para demonstrar o questionário para os alunos, para os colegas. E eles podem usar vários aplicativos também de colaborativo de informação, como o Jamboard, o Canva. Também ele pode usar o Padlet. E eu vou estar ensinando para eles, durante o período, a usar essas ferramentas. E o que eu vou estar avaliando nesse momento? Quais são os meus critérios? A participação de todos os membros do grupo, o comprometimento e também a iniciativa, a qualidade da apresentação, a adequação do tempo disponível, o domínio do tema, a clareza e objetividade e também as referências que ele utilizou. 5% de peso para cada um desses itens. No mestrado, eu trabalho muito a questão do artigo para as nossas pesquisas. Então, o artigo ele vai ser no finalzinho. Então, eu tenho caráter básico e somativo. Ele vai ser assíncrono, individual. E para me entregar, pode entregar no Word, mas o mais importante agora é a questão do plágio. É a questão de eu deixar meu aluno livre. Ele vai ser livre. Todas as etapas para consultar, para copiar, mas eu quero ensinar para o meu aluno dar um Ctrl+V, Ctrl+C com responsabilidade. Copie, sim, entregue a tabela de alguém, o autor vai gostar disso, mas faça as devidas referências. Então, olha só os critérios de avaliação. Quando o aluno entregar o questionário, quando ele entregar o artigo produzido, ele vai ter que mandar também o relatório da DocSwag, a aprovação. Quem vai aprovar aquele artigo teve plágio, não vai ser eu, não. Vai ser o DocSwag para fazer esse trabalho para mim. E o peso é lá 8%. E eu vou estar ensinando meus alunos a usar esse farejador. Né? Inclusive, é um farejador que eu recomendo para vocês. Eu uso ele há muitos anos, acho que desde 2013, 2012 eu comecei a usar esse farejador. Ele é um farejador free e foi desenvolvido por uma equipe de professores do próprio Cefet. E não tem farejador melhor que esse. Até hoje eu não achei. Então, na questão do artigo, eu estou olhando muito a questão da pontualidade, aí as atitudes, né? A adequação às normas da BNT. Não tem como eu não avaliar os elementos textuais do artigo, né? Objetivo, função, referência teórica, qual metodologia que ele utilizou, como ele fez as análises, como ele chegou às conclusões, enfim, o que eu tenho que olhar no artigo científico. Também quer trabalhar a autoavaliação, no finalzinho da disciplina. Ela vai ser somativa, eu vou decidir junto com os alunos no enquete, se a gente faz ela em tempo real ou não, individual. Posso fazer apenas usando uma planilha do Excel, ou uma tabela do Word, ou então um Survey do Teams também. E, como critério de avaliação, é só se realmente preencheu o formulário. Na minha disciplina da graduação, eu vou substituir o artigo pelo mapa mental, porque aí eu vou poder estar trabalhando com ele a questão da capacidade de síntese, compreensão do tema, estrutura das informações e também a conexão entre os conceitos. E aí, pessoal, eu trouxe uma dica bônus, que é ter feedback positivo para os seus alunos. Feedback durante o semestre, o retorno das atividades, ele mostra para os alunos se ele está no caminho certo. E o feedback nos comentários dos fóruns mostra para o aluno que você dá importância para a fala dele. E positivo, no sentido de não é para passar a mão na cabeça de aluno, não é para falar, coitadinho, não. Para mostrar para o aluno a real situação dele, mas usando da empatia. E aí eu termino a minha fala. Eu deixo aqui o meu e-mail pessoal, se alguém tiver interesse, conversar comigo, pedir ajuda, me dar sugestões. Aqui também estão todos os contatos
tá? Meu grupo de pesquisa, que eu convido vocês a conhecerem, né, o AvaCEPET, e eu agradeço muito, muito essa oportunidade de estar aqui com vocês agora. Pronto, voltei. Deixa eu voltar para a tela aqui. Pessoal, a equipe aqui de apoio a esse seminário pediu para avisar o seguinte: nós sabemos dos problemas aí do áudio, né? Parece que estão ocorrendo muitas falhas, provavelmente é um problema na transmissão, porque aqui para nós aparece normalmente. Eu escutei a Márcia perfeitamente, sem nenhuma falha no áudio dela, mas eu acredito que a transmissão, aí algum problema no servidor está atrapalhando. Mas para não se preocuparem, porque nós estamos gravando essa transmissão e ela será disponibilizada juntamente com os materiais que estão sendo projetados aqui, né, os slides. Então, está dado o recado. Eu quero retornar naqueles pontos, né, da mudança de significado sobre avaliação e focar, inclusive, nas atividades avaliativas, né, nos instrumentos. O que a gente pode fazer de diferente nos instrumentos, pensando no ensino remoto emergencial e, claro, também pensando até na situação da normalidade do ensino presencial. Uma coisa que eu tenho falado muito, assim, isso há muito tempo, com muitos colegas, inclusive nas disciplinas que eu dou no mestrado em Educação Tecnológica, quando a gente aborda a questão da avaliação, é que é necessário também mudar uma ideia que está muito presente no nosso dia a dia, da avaliação baseada numa relação de autoridade e mudar a avaliação, tornar a avaliação baseada numa relação de confiança. Tanto os estudos que eu faço sobre isso, quanto a minha própria experiência na sala de aula, tem me dado cada vez mais evidências de que uma avaliação, como um processo de acompanhamento da aprendizagem, ela só é bem-sucedida quando ela está baseada numa relação de confiança entre os alunos e o professor. Se os alunos não confiarem no trabalho do professor, não confiarem no que está acontecendo ali naquele momento, a avaliação ela será fraudada, ela não vai te dar um retrato fidedigno do processo de aprendizagem. Quando a avaliação ela está baseada só na relação de autoridade, ela vai muito para a punição do erro. E o aluno ele não quer ser punido, o aluno ele não quer ser reprovado. Então, a todo custo, ele vai tentar obter uma nota que lhe dê condições de passar, né, naquela etapa, no ano. E nem que, para isso, ele tenha que fraudar a avaliação. E não é isso que a gente deseja, certamente não é isso que ninguém deseja, né? Agora, a gente só consegue fazer essa mudança quando a avaliação, ela de fato está baseada numa relação de confiança e não meramente numa relação de autoridade. Com relação à questão do erro, uma outra mudança necessária é sair dessa condição da avaliação que está limitada à punição do erro e pensar numa avaliação que possibilite o erro, que possibilite a reflexão sobre o erro e, claro, que possibilite também a correção do erro. Agora, como eu acabei de falar, isso somente é possível se a avaliação estiver baseada numa relação de confiança. Se não houver essa relação de confiança entre os alunos e o professor, o erro não será possível, a reflexão sobre o erro muito menos, e a correção do erro também vai ficar deixado de lado, será deixado de lado. Então, essa mudança de paradigma aí com relação à avaliação, ela é necessária, e não só para o ensino remoto emergencial, também para o ensino presencial. Com relação às atividades avaliativas, vamos lá. Uma primeira mudança necessária.
sair das atividades centradas no conteúdo disciplinar como sendo o único objeto de avaliação possível e pensar em atividades que envolvam múltiplos objetos de avaliação, não só o conteúdo, né, mas outras coisas, outros procedimentos, outras atitudes que também são importantes naquela relação que está sendo construída e mediada pelo professor em sala de aula. Também nós podemos deixar de fazer atividades monomodais. O que eu estou chamando de atividade monomodal? Seria aquela atividade que é baseada só em um modo de comunicação. E qual que é um modo de comunicação que normalmente a gente utiliza para fazer isso? É o modo verbal escrito. Então, nós podemos diversificar os instrumentos criando atividades multimodais, ou seja, atividades que envolvem outros modos de comunicação. Aí eu posso citar o modo verbal oral, o modo visual, ou os modos visuais, são muitos os modos visuais, né, que interessam, os modos acionais e até mesmo os modos sonoros. É claro que aqui eu não tenho condição de aprofundar, de detalhar ou simplesmente de dar exemplos de cada um desses vários modos de comunicação. Mas sim, se a gente puder desenvolver atividades multimodais, o nosso processo de avaliação ele ganhará com isso, ele será mais rico e ele vai trazer para a gente retratos mais fiéis sobre o processo de aprendizagem. A gente vai ter melhores condições de dizer se o aluno ele aprendeu, o que ele aprendeu a fazer bem, o que ele aprendeu a fazer mais ou menos, o que ele ainda não aprendeu a fazer e o que é necessário eu fazer para intervir sobre aquilo que ele ainda não aprendeu, sobre aquilo que ele ainda não consegue fazer sozinho, sobre aquilo que ainda está fora da zona de desenvolvimento proximal desse estudante, né? A multimodalidade aplicada à avaliação, ela pode trazer esses benefícios para o nosso processo. Outro ponto é sair das atividades centradas na reprodução do conhecimento e partir para atividades que estimulem a criação. Isso tem a ver com a taxonomia de Bloom, que a professora Márcia apresentou. Né? Sair das perguntas que demandam uma memorização, né? O mero uso da memória sobre dados factuais, conceituais, e partir para atividades que estimulem a criação, né? A tomada de decisão, a avaliação, o julgamento, a crítica, a recomendação, como a professora Márcia pontuou bem aqui ao falar da taxonomia de Bloom. Também sair das atividades focadas em conhecimentos factuais e conceituais e tentar desenvolver atividades focadas em conhecimentos procedimentais e, quem sabe, até conhecimentos metacognitivos. E quando a gente fala de metacognição, nós estamos falando da capacidade do indivíduo monitorar e autorregular os seus próprios processos cognitivos. Se a gente conseguir elaborar atividades que estimulem ele fazer isso, ele monitorar e autorregular os próprios processos cognitivos, a gente também vai estar caminhando num sentido, numa direção mais interessante para o processo da avaliação. E o último ponto que eu quero tocar aqui, gente, e eu já passo a palavra para a Edna, é deixar de lado essa ideia da avaliação como instrumento de punição sobre quem não aprendeu e pensar na avaliação... voltei aqui, espera aí. E voltar na avaliação e pensar na avaliação como um processo de acompanhamento e investigação da qualidade da aprendizagem, a fim de se obter elementos adequados por uma intervenção pedagógica eficaz. Em síntese, essa é a maior e a mais importante mudança que eu acho que a gente tem que fazer nesse processo de ressignificar a avaliação escolar para o ensino remoto emergencial. Ok? Agora, passo a palavra para a Edna. Minha câmera está
Abrindo, só um minuto, por favor. Professor, eu tenho uma perguntinha, na verdade, duas, só para a gente ficar mais, deixar mais... A Márcia poderia voltar também. Isso, volta todo mundo. Voltando. Tá bom. Sei. Tá bom, professora. Olha só. A gente pode... antes eu quero lembrar para o pessoal que no fim da nossa apresentação, nós vamos fazer o sorteio de um livro, o livro A Hora da EAD, que é uma produção do AVA Cefet MG, que a professora Márcia Goretti fez a organização aí dos trabalhos. Né, professora? Para poder comemorar os 12 anos do grupo. Tá bom. Eu queria comentar para vocês o seguinte, a avaliação, nós colocamos aqui que a avaliação como processo, né? A importância de ver a avaliação como um processo. Sim. E as nossas instruções normativas para as diretrizes do ensino emergencial, remoto emergencial, desculpa, ela fala de uma avaliação formativa, contínua, qualitativa, né? Então, a gente pode dizer que a avaliação como processo, ela é uma investigação que vai interrogar o ensino e a aprendizagem? Vai questionar aquelas instrumentos, aquelas ações? A gente pode dizer isso? Acredito que sim, Edna. Sobretudo a aprendizagem, né? A avaliação é um processo de monitoramento da aprendizagem. Mas é claro que ela é subsidiada pelo ensino, ela é suportada pelo ensino. Então, se a aprendizagem ela não está ocorrendo, eu também tenho uma resposta sobre a minha prática educativa, né? Eu posso refletir sobre a prática educativa. Se a aprendizagem não está ocorrendo, eu tenho que repensar as minhas práticas. O que eu tenho feito para promover essa aprendizagem? O que eu estou fazendo para promover essa aprendizagem tem sido eficaz? Tem promovido a aprendizagem? Se a avaliação que eu conduzi me der claras evidências de que a resposta é não, eu tenho que mudar a minha prática educativa, né? Eu tenho que pensar em novas abordagens, novas estratégias, novos procedimentos, quem sabe até novos instrumentos. Às vezes o instrumento me diz que a aprendizagem não aconteceu, mas é como se fosse um falso negativo, sabe? Ou um falso positivo, talvez, nem sei. Mas o instrumento não está adequado para fazer a medida, né? Para eu, de fato, verificar se a aprendizagem ocorreu. Agora, você falou aí sobre avaliação formativa. A avaliação como processo é o que define o que nós chamamos de avaliação formativa. Uhum. Alexandre Ed, sim, né? Por isso que eu falei muito durante as dicas, e o Alexandre tinha falado antes, a importância da gente avaliar durante todo o percurso. Se só avaliar só no final, eu não tenho tempo de rever esse caminho que o Alexandre acabou de falar. E a resposta vem muito tarde, né? Exatamente. Aí o aluno já foi embora, eu já não consigo mais mudar nada, porque acabou, ano passado. Às vezes, o que acontece? É muito comum. Quando o professor ele só se preocupa com a avaliação no final de uma etapa formativa e ele se depara que o aluno não foi bem, só nesse último momento, isso já é tarde demais, ele já não consegue fazer mais nada sobre a aprendizagem daquele aluno, né? E eu estou pensando aqui naquele aluno caladinho, quietinho, que aparentemente é um excelente aluno, que está prestando atenção em tudo que eu falo e faço em sala de aula, mas aí lá no final eu vejo que de fato ele não aprendeu praticamente nada do que foi feito. Só que, visto isso só no final, isso é tarde demais, eu não consigo fazer mais nada, né?
Então, a avaliação ela tem que começar desde o primeiro contato que você tem com os estudantes. E aí tem a avaliação diagnóstica, né? Tem as várias estratégias, instrumentos e procedimentos que serão propostos pelo professor ao longo de um processo. E a cada instrumento, a cada abordagem, a cada ferramenta, o professor ele vai coletar informações sobre a aprendizagem, se a aprendizagem está acontecendo ou não. Isso dá a ele condição de intervir. Né? Continuar ou não no seu caminho, né? Isso. Professora Márcia, essas ferramentas, esses instrumentos que você citou aí para a gente, eles, porque, assim, quando a gente fala também de avaliação formativa, também é um momento para que o aluno, igual o professor Alexandre disse, tome consciência do seu erro e, a partir do erro, no diálogo com o professor, né, que é importante lembrar que não é só a análise do professor daqueles instrumentos, mas a análise dele refletindo com o aluno sobre o erro, né, para que eles interpretem esse erro, e ajudar tanto o aluno quanto o professor a analisar e entender o erro para fazer as intervenções, tomar as decisões e dar ao aluno também uma autonomia, né, de entender o seu processo. Eu falaria, inclusive, nesse momento, não seria autonomia, seria oportunidade, né? Oportunidade para ele para estar entendendo esse processo. Exatamente. Boa, professora. Você acha que essas ferramentas, elas podem ajudar tanto o professor? Por exemplo, na minha época, que eu era professora, não tinha essas ferramentas, mas a gente usava o portfólio. Então, por meio do portfólio, junto com os estudantes, a gente fazia essa discussão, esse diálogo sobre avaliação, né? Mostrando para ele o caminho. Essas ferramentas, elas podem nos oportunizar esse momento? Nossa, elas podem sim, e não só podem, porque a gente não tem outro caminho. Esse momento, quem vai estar fazendo a minha mediação entre eu e o aluno é o digital. Olha, nós aqui hoje somos exemplo disso. Então, como a ferramenta não pode ajudar, ela pode ajudar muito. Para a ferramenta, gente, eu vou lembrar de Castells, quando ele fala, a ferramenta é neutra. Toda a ferramenta é neutra. Então, não importa se é no ensino presencial, se é na educação à distância, se é no semipresencial, se é no ensino remoto. Não importa qual AVA eu vou usar, quais as ferramentas digitais eu vou escolher. O que importa, sabe o que é, gente? É minha alma. O que importa é minha criatividade. O que importa é o uso que eu vou dar daquela ferramenta. O que importa é a minha empatia com o meu aluno. Eu preocupar com o meu aluno. Se isso está dentro de mim, qualquer ambiente que eu tiver, o bom professor, ele vai ser bom professor no presencial e na distância também. Ele vai se preocupar, ele vai achar maneiras de estar usando aquelas ferramentas para dar o apoio nesse processo de aprendizagem, que eu não gosto de falar essa palavra sozinha. Eu gosto de falar processo de ensino e aprendizagem. Porque não existe, eu ensinei, mas ele não aprendeu. Não existe isso. Né? Não existe ensinamento sem aprendizagem ou o contrário. Então, minha mensagem final é essa, né? O que importa, além das ferramentas, é o nosso uso, é o nosso sentimento. E o aluno percebe isso, e ele gosta disso. Ele sente essa preocupação do professor. Uma vez eu fiz um curso online, e o professor colocava os temas no fórum, e me preparava, que eu sou sempre em Caxias, me preparava, que eu ia falar, e estava bem digitava lá. Nada. Passava um dia, esperava, 2 dias, esperava, outro fórum, nada. No terceiro fórum, eu não participei mais. Eu perdi a motivação, eu perdi o engajamento. Então, essa questão da tecnologia, ela traz outras questões também. A gente falou muito de feedback aqui, na questão do feedback, de mostrar para o aluno o caminho dele, mas a gente tem que ter muito cuidado com o tempo de feedback também.
A educação à distância não tem nenhuma legislação pertinente a ela que aborde o tempo de resposta que eu tenho que dar para um aluno. O que nós temos hoje, para nos respaldar, são os estudos da ABET, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, que ela fala que um tempo bom, razoável, entre o aluno postar alguma coisa no fórum e eu poder responder, de 12 a 48 horas. Então, essa dica do feedback, que é a dica bônus, eu falo o seguinte: se você não tem muitos alunos, não tem um tutor para estar do seu lado, porque o ensino remoto não é AD, onde tem a figura do tutor, então, não dê tantos fóruns, porque se você der fórum, o aluno, lá na ponta, ele não tem que pagar pelo seu tempo, problema do seu tempo. Ele é o principal motivo da escola. Então, eu falo, se você não tem muito tempo, dê poucos fóruns, porque ele tem que ter uma resposta no tempo de 12 a 48 horas. Ai, Márcia, 48 horas é muito. Então, dê mais um pouco, mas deixe claro para o seu aluno isso. Todo mundo merece uma resposta. Não deixe ninguém no vago, gente. Ninguém merece isso. Tem outra questão também que essas são as minhas, tá, gente? Porque tem a que a gente vai fazer, dos colegas. Com a emergência do ensino remoto e nas discussões que a gente teve em várias instâncias do Cefet sobre a avaliação e a angústia que a gente sente, muitas vezes a gente foi questionado sobre a legitimidade do processo avaliativo, né, igual o professor Alexandre explicou muito bem para a gente, mas assim, fica uma dúvida sobre a legitimidade do conhecimento do aluno, né? E como que você vai garantir isso? Porque com a prova, eu tenho a prova ali, né? Muitas pessoas não entregam a prova, guardam por um tempo. Então, você tem a retenção da prova, onde você pode provar, né? Comprovar o que o aluno dominou ou não, né? Eu acho que é uma sensação de segurança que a gente tem a respeito disso. Vocês poderiam falar? Ô, Edna, como que você pode afirmar para mim que um aluno que tirou 10 numa prova de geografia, de matemática, ele aprendeu, não pode ter decorado, mas não virou conhecimento, que não teve, às vezes, tempo, ele decorou de um dia para o outro, decorou, ele está indo para a escola lembrando o nome dos filhos, o nome das capitais, aí alguém pergunta alguma coisa, não sabe nada, ele tem que lembrar que fez a prova, tirou 10. Está legitimado, como você disse, está no papel aqui, ó, 10, está guardado, estudado. E um mês, ele não lembra nada. Porque não virou conhecimento. Então, não é uma prova, Edna, um papel que vai legitimar que o aluno aprendeu. Não é isso. A aprendizagem é mudança de comportamento. E a mudança de comportamento não é medida em uma prova. Eu até entendo um pouco da preocupação, né, por trás aí dessa questão. Eu concordo, viu, Márcia, com a sua fala, de que a nota ela não significa muita coisa. Ela não é um retrato de fato de que houve aprendizagem, né? Ela é uma forma que a gente culturalmente, socialmente, historicamente criou para dizer se um aluno está aprovado para prosseguir os estudos ou se ele tem que repetir aquele período letivo, né? Há várias críticas sobre isso. Agora, a preocupação da questão também é a seguinte: e aquelas coisas que eu não tiver como documentar, não é isso? Isso. Como é que eu digo ou legitimo se de fato houve aprendizagem ou não houve aprendizagem? Se o aluno tem uma nota boa ou não tem uma nota boa? Aí eu vou falar pela minha experiência mesmo com esses outros instrumentos de avaliação que não são somente a prova. Todo o processo avaliativo que eu conduzo, Edna, inclusive aquele que eu relatei como exemplo, da autoavaliação lá do seminário, da avaliação que os colegas fazem do grupo que apresentou, tudo fica documentado de alguma forma. Então, é importante, sim, criar um documento que você consiga registrar o que foi feito,
a avaliação que foi ocorrida. E isso, no meu ponto de vista, se constitui como um documento adequado para legitimar aquele processo ali. Mas volto a dizer uma outra coisa. Uma coisa que eu disse, e eu quero insistir nisso, quando a avaliação está baseada numa relação de confiança, essas questões são minimizadas, entende? Esses possíveis problemas, eles são minimizados. Eu gostaria que vocês vissem, né, se fosse possível, como que é a reação dos alunos lá do primeiro ano, quando eu estou nesse trabalho da autoavaliação com eles. A seriedade com a qual eles se avaliam, os colegas. Não teve nenhuma vez em que os colegas saíram dando total para todos os seminários que foram apresentados, entende? Simplesmente por um coleguismo ou numa tentativa de fraudar o processo. Eles eram tão criteriosos e, ao mesmo tempo, justos com eles próprios e com os colegas, que era de me impressionar. E uma forma que eu tinha de documentar era o formulário que eles tinham que preencher, se avaliando os colegas, né, fazendo autoavaliação. Então, assim, é importante a gente criar formas de documentar o processo, né, para que, de fato, a gente tenha um respaldo. Agora, a instituição também, de alguma forma, ela tem que dar esse respaldo para a gente, né? Eu conheço muitas instituições que são de regras tão rígidas com relação às avaliações, que o professor realmente fica extremamente limitado, ele não consegue fazer muita coisa fora ali daquelas regrinhas. Então, tem esse lado também da coisa, né? Nesse sentido, pessoal, a gente está recebendo algumas perguntas aqui. E aí o Edilson Santana, ele colocou que ele faz avaliações diferenciadas, né? E que ele fica preocupado se uma avaliação qualitativa, ele pode ter futuros problemas com um aluno que não se sentiu satisfeito com o resultado dessa avaliação e que isso pode levar a questão a níveis judiciais. Então, acho que a gente respondeu bem, né? Tem até um livro, Edilson. Depois, se você quiser anotar meu e-mail do Cefet é edna.silva@cefetmg.br, um livro produzido pelo MEC, que fala de currículo e avaliação, e ele fala da competência técnica do professor de dar legitimidade a esses instrumentos que o professor Alexandre e a professora Márcia disseram, né? Então, se você quiser, depois eu passo o link para você, ele é um PDF que é disponibilizado no portal do MEC e que ele nos dá esse amparo judicial das nossas ações, né? O professor, ele tem a competência técnica para definir quais são os instrumentos de avaliação que ele vai usar. E tudo começa pela definição dos critérios, viu? Isso. Oi, Edna. Então, aquela tabela que eu mostrei no final, naquele quadro, onde eu mostro os critérios de avaliação, aqui tudo está bem pontuado, o aluno vai ter aquilo. Então, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que a postura dele estava sendo avaliada, ele sabia que o comentário dele, a fala de um colega estava sendo também avaliado, ele sabia que era... Enfim, eu acho que os combinados pedagógicos têm que ficar claro para o aluno desde o princípio. Porque aí vai estar ajudando, né, nesse amparo, né, que você comentou. Uma coisa que não pode acontecer, Edna, o aluno, no final de uma etapa, virar para o professor e falar assim, mas você não me falou que eu seria avaliado dessa forma. Né? E se ele falar isso, disser isso com razão... Aí o aluno tem razão. Ele tem razão. Aí o aluno tem razão, nesse caso teria. Aqui eu queria indicar uma outra referência também, talvez muita gente já conheça, mas isso aqui é uma referência importantíssima para quem se interessa pela avaliação. Então, a avaliação da aprendizagem é componente do ato pedagógico, do Cipriano Carlos Lucchesi. É uma referência importantíssima para compreender a avaliação escolar. Bom, o pessoal está perguntando também se a gente vai disponibilizar os slides e todo o material, né? Sim. Vamos disponibilizar no link aí. Para vocês, né? Então, você já tem, né? Já está no
com vocês já. Nós carregamos aqui. Sim, vai ser disponibilizado no link. A Raquel mandou abraços para vocês, dizem que é fã da Márcia. Raquel Quirino? Tem uma pessoa perguntando, que é o João, ele está perguntando se o mapa mental ele é possível de ser utilizado no Teams. No Teams, sim, sim. Tem uma ferramenta lá, é o MindMaster. Pode sim. Inclusive, no slide, depois ele vai receber, né? Tá indicado. Tem uma outra pessoa aqui. Peraí, gente. O Alexandre está. O que é Kahoot? Kahoot é um quiz, é um quiz online interativo, onde você entra no aplicativo, baixa o aplicativo de celular, por exemplo, né? Lá você monta perguntas e marca as perguntas de múltipla escolha, você marca as respostas certas e quando o seu questionário estiver pronto, né? Você põe as perguntas que você quer, você finaliza o questionário, ele gera um código. Aí você manda um link para os seus alunos com esse código. Aí quando os alunos receberem, entrarem nesse link, eles vão pedir o código. Aí o aluno digita o código, 2452, aí o aluno digita. Aí vão vir as perguntas, e todo mundo ao mesmo tempo. Aí ele começa a responder. E aí ele faz um pódiozinho, 3 lugares, 5 lugares, e o aluno entra com o nick. Ele pode estar com o nome dele, ou pode não estar com o nome dele. E vai mostrando quem acertou, quem errou. A gente faz isso muito no presencial. Os alunos, assim, eles adoram. Eles ficam, assim, loucos, né? Aí eu adoro o lúdico na minha sala de aula, né? Eu levo bombom, levo piso, levo um lápis colorido. E aí os meus lugares ganham, né? Normalmente eu não faço como uma avaliação de pontos. Faço mais como uma brincadeira no final de uma aula, né? Faço assim. Mas é só jogar Kahoot no Google, você já entra, cadastra, é super didático. A gente aprende ele em um segundo. O Kahoot, ô Márcia, o Kahoot ele mostra quem respondeu certo primeiro, né? Primeiro, não, ainda tem isso, né? Então, é muito bacana, gente. Gente, as ferramentas digitais hoje, elas têm uma potencialidade, muito bacana. Então, a gente pode brincar muito, a gente pode usar muito a nossa criatividade em cima das ferramentas. Outra pergunta, pessoal, é se tem um app na Microsoft que faz mapa mental. Tem, ou é só... no Microsoft, né, que você falou? Isso. É o MindMaster. Ele está dentro do Microsoft Teams. Eu não sei, eu posso ler o nome das pessoas? Eu estou falando aqui? Não sei. Eu acho que pode, né? Porque é o primeiro nome só, né? O Maurício, ele colocou assim: acho tudo isso muito confuso, considerando que os são diferentes por si mesmos. Então, como considerar que a minha prática está errada se uma parte da turma não consegue acompanhar o conteúdo? É complicado, né? Não é que a prática dele está errada. A gente tem a avaliação do que ele está falando também é complexa. A gente tem que entender o que está acontecendo na sala de aula dele, né? Qual é essa parte que não está entendendo? Será que, gente, eu gosto muito nas minhas aulas, depois se algum professor tiver interesse, os slides tem o meu e-mail, eu passo esse material extra que eu estou falando agora, sobre os estilos de aprendizagem de cada aluno. Eu estudo muito Markova, que é uma autora, ela tem um livro muito bom que chama O Natural é Ser Inteligente. Ela desenvolveu os padrões individuais de inteligência. E aí eu faço esse teste com meus alunos para a gente descobrir, na minha sala de aula, quais os estilos de aprendizagem dos meus alunos. Eu faço isso com todos os meus alunos no meu primeiro dia de aula. E aí as minhas escolhas, elas ficam mais fáceis. E o melhor de tudo, fica bem claro para os alunos que eu já sei quem é sinestésico, já sei quem é visual, já sei quem é o quê, mas
que eu não vou focar só prova para ele no estilo dele. Porque a vida não é só o que eu gosto. Eu não vou viver só na minha zona de conforto. Mas ele sabe que se no momento ele está aprendendo de uma certa forma e vai ser avaliado de uma certa forma, que não é aquele mais tem domínio da habilidade, mas ele vai saber que na semana seguinte a aula já vai ser diferente, já vai ser tentando atender a ele. E isso dá um conforto, que ele sabe que vai ter momentos que vai atendê-lo. Aí alguns professores falam comigo assim, Márcia, mas a minha sala é muito grande, tem muito aluno, como que eu vou dar conta? Ou então eu estou na EAD, como eu vou conseguir isso aqui? Eu falo, diversifique. Vai dar trabalho sim, mas diversifique bem a sua prática didática, prática pedagógica. Escolha objetos de aprendizagem diferentes, totalmente diferentes de uma aula para outra. Porque aí eu vou estar igual uma onda. Em algum momento eu vou atingir uma parte, em algum momento eu vou atingir a outra, e ao longo de um período eu consegui atingir a todos. Agora, Maurício, né, falou, tem que avaliar melhor, né? Às vezes é um conteúdo mais complicado, talvez ele precise de trabalhar a interdisciplinaridade com seus pares, né? Não foi tão simples de responder aqui para ele agora, infelizmente, Maurício. Mas tem que ter um e-mail, a gente pode também ficar conversando depois. Eu acho importante também falar, né, nos campi, tem o setor pedagógico, né, que ele pode dar orientação ao professor quando ele sentir esse impasse diante da turma. Realmente, igual vocês disseram, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. É diferente. Desde que meu aluno seja um aluno tipo, gente, é um aluno que não tem nenhum problema neurológico. A gente não vai usar o aluno comum, normal. Eu não vou usar o normal, aluno tipo. É o aluno que ele não tem nenhum problema neurológico, nenhum transtorno de aprendizagem. Então, ele vai aprender. Talvez mais demoradamente, talvez com um seu ritmo diferente, mas ele vai aprender. Por isso, sabe, gente, eu vou fazer um parênteses, a importância de levar para a minha sala de aula os princípios da neurociência. Que quando eu consigo entender como o meu aluno pensa, quando eu consigo compreender como o meu aluno aprende, eu vou me tornar uma professora melhor. Isso. Então, assim, a gente está caminhando para o final, né, pessoal? Tem algumas perguntas aqui, mas elas são nesse sentido, assim, eu tenho turma, a Aline, por exemplo, falou que ela tem várias turmas, ela tem 5 turmas do técnico da aula para graduação e que ela acha complicado fazer isso para 40 alunos, né? Mas é a estratégia que você está dizendo, né, Márcia? Tem estratégias, principalmente coletivas, né, de avaliações coletivas, né, os seminários que o professor Alexandre disse, né? Então, engajamento com a turma, né? Isso. Eu pedi ajuda, quando eu dei aula no técnico muitos anos, em uma época eu tinha 400 alunos, o aluno perguntava no corredor, o que vai cair na prova? Eu falei, de que turma que você é? Porque eu não tenho alunos. Eu lembro que eu dava aulas de eletrônica industrial e eu conversava muito com a professora, com a Regina Faber, que dava aula de matemática na época. Eu não tenho como a Regina. E aí eu precisava de usar números complexos na minha disciplina para que o aluno pudesse representar a corrente elétrica. E aí, nas provas da Regina, de números complexos, ela levava circuitos. Ela dava um circuito. A gente fazia juntos a prova dela. E ela pedia qual é a corrente que passa nesse circuito, deu o ângulo de defasagem. Gente, os alunos amavam, porque eles viam significado na matemática, junto com a minha disciplina. Dava trabalho, mas, gente, como que eu vou trabalhar? A gente tem que ter amor a isso. Eu sei que não é fácil, mas o aluno não é culpado da sala de aula estar cheia. O aluno não é culpado da gente estar sobrecarregado de atividades. Ele não pode ser punido por causa disso. A gente tem que achar outras estratégias administrativas para resolver isso. Não é deixando de fazer as melhores práticas didáticas porque eu tenho muito aluno. Isso tem que ser levado para a coordenação, tem que ser levado para a administração, tem que ser levado para a diretoria. Talvez diminuir o número de alunos por sala. É uma utopia, mas é a realidade. Eu não vou conseguir dar uma boa aula com a sala com 150 alunos. O melhor técnico que existe, a melhor ferramenta que esteja disponível para mim.
O Anderson está perguntando aqui novamente o documento do MEC. É um livro, Anderson, que chama Currículo e Avaliação. Você pode digitar no Google Currículo e Avaliação MEC. Aí vai aparecer lá o PDF dele para você. Peraí. O Anderson também, outro Anderson, está perguntando: os alunos terão acesso efetivo aos recursos do Teams, mesmo não tendo endereços eletrônicos com domínio do Cefet-MG? Isso eu não sei responder. É uma pergunta que foge um pouco também ao tema nosso aqui da discussão, né? A comissão que está cuidando aí das tecnologias é que vai poder responder isso direito. É um grupo que eu tenho, né? Mas eu acho, Ed, que é um grupo de trabalho. Eu acho que vale a pena encaminhar a pergunta dele para o setor, né, de tecnologia, não sei. Ô Anderson, nós vamos encaminhar a sua pergunta lá para o GT, que está tratando desses acessos e das plataformas, tá bom? O Eudes pediu mostrar o livro de novo para ele. É do Cipriano Lucchesi, não é? Isso. Agora dá para ver. E o outro é... Então, é isso. Tem um monte de comentários aqui. Eu acho que a gente pode combinar de mandar a resposta aí pelo link, né, da comissão, porque eu acho que a gente já estourou o nosso tempo, não é? Posso passar uma última palavrinha, Ed? Claro, fica à vontade, professor Inácio. Gente, eu entendo perfeitamente que tudo isso é muito complexo, né? E, paralelamente a esse drama que nós estamos vivendo com a pandemia e os medos que nós temos, né, recentemente, e inclusive os dramas familiares, a gente tem que lidar com esses desafios aí impostos pelo ensino remoto emergencial. Eu, particularmente, essa semana tive uma perda na minha família por conta dessa doença. É difícil para todos nós, né? Eu sou professor no técnico, na graduação e no mestrado. Então, eu tenho turmas nesses 3 segmentos. Para mim, está sendo um desafio enorme também lidar com todas essas questões. Mas, apesar de tudo que a gente tem vivido e da ansiedade que eu acredito que a maioria esteja sentindo, eu ainda vejo esse momento como uma oportunidade para a gente aprender coisas novas, para a gente melhorar a nossa prática. E eu acredito muito que muita coisa boa que a gente vai aprender agora, nós vamos levar de volta para o ensino presencial. Sim. Né? Concordo totalmente com você. Então, e tentem fazer o melhor que vocês puderem com a menor quantidade possível de ferramentas. Não fique ansioso por conhecer todas as ferramentas e fazer tudo e mexer em tudo. É importante diversificar, sim, como nós falamos, mas com o pouco que você domina, a Márcia falou bem de trabalhar com aquilo que você domina, tente fazer o seu melhor. Eu acredito que se você tentar, de fato, fazer o seu melhor, os estudantes vão reconhecer esse esforço e vão te dar a resposta adequada. Era só isso. Eu queria também falar as minhas palavras finais. Eu queria falar que, lembrar que contra-avaliação não é sinônimo de prova, ela precisa ser coerente com o que foi ensinado e como foi ensinado. Lembrando Moreto, que ele falava que o processo avaliativo é um momento privilegiado da sala de aula, ele não é uma síntese de prova. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Eu queria lembrar que a gente vai passar um vídeo agora, não é? E após o vídeo vai ser feito o sorteio do livro, não é isso? Oi. Falar que esse vídeo foi um vídeo que eu comentei no final, né? É o segundo vídeo que o nosso grupo de pesquisa produziu. Depois, quem tiver interesse no primeiro vídeo, o primeiro vídeo é para o aluno. Eu vou passar para todos os meus alunos no primeiro de aula. É como como aprender à distância. E esse foi dedicado aos professores.
Eu agradeço aí a oportunidade de estar com o professor Alexandre, com a professora Márcia, e discutindo um assunto que para mim é muito importante. Quem já trabalhou comigo sabe como que eu fico preocupada com isso. Eu acho que a avaliação, quando a gente pensa em avaliação, a gente está pensando em quem a gente quer formar, não é? A gente pensa no egresso, e o ensino remoto, por mais resistência que às vezes a gente pode ter, mas eu acho que ele é um momento fundamental para a gente não perder o vínculo com os nossos estudantes. Né? O Alexandre trouxe muito bem, é um momento muito difícil, né? A gente também tive essa experiência, eu não perdi ninguém, mas passamos pelo problema da doença na família, e esse é o momento da gente repensar e saber que a gente está lidando com o humano, com seres humanos, e nós também estamos no limite, né? Então, que a avaliação ela seja menos sofrida, não é? Então, vamos ao vídeo, bora lá! Olá! Nesse vídeo, vamos dar 10 dicas de como avaliar um ensino remoto emergencial. Primeira dica: não trabalhe sozinho. Valorize os conhecimentos de seus colegas e ofereça ajuda a quem precisar. Cada um tem habilidades diferentes e todas serão importantes para o sucesso do processo de avaliação durante o ensino remoto emergencial. Participe de uma rede de apoio. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Segunda dica: comece com uma avaliação diagnóstica. Por meio desse instrumento, será possível identificar os conhecimentos e os déficits do aluno, permitindo a elaboração de estratégias assertivas no decorrer do ensino remoto. Terceira dica: se concentre no essencial. Mesmo que o seu conteúdo programático seja extenso, tente se preocupar com as necessidades dos alunos, aquelas identificadas na avaliação diagnóstica. É importante que ele construa conhecimentos sólidos para que possa avançar e, na hora de avaliar, considere todo o progresso do aluno e valorize os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Quarta dica: registre todas as atividades desenvolvidas. Acompanhe atentamente todas as atividades e faça registros detalhados de tudo o que for observado. Esse registro vai ser importante quando as aulas voltarem para o presencial, para que você possa identificar quais os conteúdos foram contemplados durante o ensino remoto emergencial. Assim, você vai poder fazer o seu planejamento para o curso presencial. Quinta dica: a avaliação deve acontecer durante todo o processo de ensino e aprendizagem. São as avaliações formativas. Valorize tudo que o seu aluno fizer. A avaliação é também um processo formativo e faz parte da prática pedagógica, permitindo mapear os conhecimentos consolidados, além de indicar quais não foram alcançados. E no final, na avaliação somativa, avalie o que o aluno aprendeu. Sexta dica: diversifique suas atividades avaliativas. Lembre-se que seus alunos têm diferentes estilos de aprendizagem. Uns gostam de ler, outros de escrever, outros gostam de projetos práticos. Valorize as diferentes habilidades que você tem na sua sala de aula. Realize provas objetivas, discursivas e orais, bem como provas com consulta e sem consulta, além de seminários, observações e participações, autoavaliações, exames orais, produção de histórias, produção de textos, de vídeos, podcasts e estudo de caso. Sétima dica: foque nos verbos de avaliar da taxonomia de Bloom.
checar, julgar, justificar e recomendar. Isso vai te ajudar no estabelecimento de uma medida adequada do processo avaliativo. 8ª dica: use ferramentas digitais variadas de avaliação. Você pode usar ferramentas síncronas e ou assíncronas, como por exemplo, Kahoot, Google Forms, Wooclap, Fóruns, Tarefas e Wix. Para a escolha da ferramenta, deve considerar o tipo de atividade avaliativa, bem como o domínio que possui sobre ela. É fundamental utilizar aquelas que seus alunos tenham acesso. 9ª dica: divida as entregas das atividades em etapas menores. Isso vai ajudar os alunos a administrarem melhor o tempo e reduzir a ansiedade da turma durante a produção de um trabalho mais complexo. 10ª dica: defina os critérios das avaliações e deixe-os claros para os alunos. No caso dos encontros síncronos, avise para os alunos que a presença, a participação e seus comportamentos serão avaliados, bem como a colaboração entre eles nos momentos de apresentações de atividades em grupos. No caso das atividades assíncronas, explique como serão atribuídas as notas e também avalie a pontualidade na entrega das atividades. Professores, lembrem, avaliar é dar valor. Esperamos que essas dicas sejam úteis e lhes auxiliem nessa nova forma de avaliar. Desejamos sucesso! Olá, nesse vídeo Boa tarde, colegas. Vamos efetuar o sorteio agora de 5 números aleatórios. Em seguida, eu compartilho a planilha com as inscrições. Foram 44 pessoas. Então, os números 30, 20, 11, 34 e 37. Eu vou compartilhar agora a planilha. Então, número 30, Ana Flávia. Número 20, Birgit, diretora de Araxá. Número 11, Sérgio Freitas. Número 34, Ulisses Santos. Número 37, Tiago Wenzel. A gente vai enviar para vocês um e-mail com as informações para combinar sobre a retirada ou envio dos livros. Nós tivemos um problema com relação à nuvem de palavras, mas no documento que a gente vai enviar, com os links do vídeo, das demais informações, das perguntas que não conseguiram ser respondidas aqui, a gente anexa também a nuvem de palavras. Pessoal, a gente, em nome da equipe que promoveu esse encontro, eu agradeço a vocês a participação e estamos aqui para apoiá-los nesse momento que é difícil para todos nós. E deixo aí o meu e-mail, que é edna.silva@cefetmg.br. Se alguém precisar de orientação, eu posso indicar nos campos aí quem pode ajudar vocês nessas questões, tá bom? Mais abraço e bom trabalho. Tchau, tchau.